e também ele encontra um pouco de lentidão por excesso de veículos. Os aeroportos, Guarulhos, aeroporto de Cumbica, Congonhas aqui em São Paulo e Campo de Marte estão operando normalmente, a visibilidade é normal e a ponte aérea está no horário. Chico. No próximo bloco, será racismo a atitude da polícia quando para carros, aponta armas e humilha pessoas negras durante blitz nas ruas da capital? Parece absurdo, mas tem motorista que ainda dirige na contramão. Isso é infração grave, a multa é de R$115. E há 5 pontos negativos se perde aí na ficha do Detran. São 7h04. Mica, traz o graveto. 2000, veja só, secretário de Negócios Jurídicos da Prefeitura da Capital, professor Edivaldo Brito, e o pugilista Adilson Rodrigues, o Maguila, foram parados, revistados pela Polícia Militar, que ainda apontou armas para eles. O secretário passou por isso 5 vezes no ano. Bom dia, secretário. Bom dia, Chico. Bom dia, Maguila. Começaria perguntando ao Maguila, o que aconteceu com você, Maguila? Olha, o que aconteceu comigo foi o seguinte, me pararam na Avenida do Estado às 9h08 da manhã. E pararam, desce rápido o carro, e eu disse, olha, eu vou descer devagar, o carro é meu, não deixo para ninguém porque eu vou descer tão rápido, apontando arma, pediram documento, nós demos e ficaram olhando documento, e um dos policiais falou assim, o que é que o rapazinho faz da vida? Eu falei, eu sei que o senhor sabe, mas eu vou responder que eu sou educado. Eu digo, eu luto boxe. Ele, luta boxe, não é de merda. Eu me queimei com aquilo, fui falar com o tenente. Falei, ô senhor tenente, seu policial está me destratando. Aí ele falou para mim, nosso tratamento é esse mesmo. Aí eu falei, então eu vou procurar meus direitos. E fui na ouvidoria, né? Falei como foi o caso e falaram, conta uma providência. Espero que tome uma providência. Mas já saiu no jornal o major do 13º Batalhão, inclusive está no jornal, falando que vai apurar o caso, mas não acredita na minha história não, quer dizer, está me chamando de mentiroso, né? Bom, vamos ver se acredita na história do secretário da Prefeitura de São Paulo, que em um ano foi parado 5 vezes. 5 vezes. Como é que foi a última vez? Foi dia 9 de novembro? Na última vez foi dia 2 de fevereiro, no dia da abertura dos trabalhos legislativos. Foi esse dia a situação mais grave? A mais grave foi no dia 9 de novembro. O que aconteceu no dia 9 de novembro? Eu ia a um almoço na casa do presidente da Academia Brasileira de Direito Tributário, de 1h da tarde, quando meu carro passou Você estava em que carro? Eu estava num Tempra. Um Tempra. Quando meu carro passou, mais 2 motoristas. O motorista e um segurança, todos 3 negros. E eu suponho que, por terem visto o carro passar, uma viatura foi atrás do carro. Imagino também da rota. Imagino que a viatura até tivesse direito de acompanhar um carro, não nas circunstâncias como ela fez. E aí um dos componentes da equipe, com uma metralhadora por fora do carro, apontar e dizer, saltem todos com a mão para cima. Os 2 que me acompanhavam na frente saltaram com os paletós abertos e dizendo que eram, inclusive, quem eram eles, e dizendo quem era eu. Mas aí foi uma hora de humilhação. Eles estavam armados, os seus seguranças? Estavam armados, porque... E qual foi a reação da polícia? A reação da polícia foi mandar todo mundo encostar na parede, botar as mãos. Eu disse, eu não colocarei, os senhores vão me metralhar, mas não colocarei. Na minha idade, aos 61 anos de idade, professor de Direito Constitucional, não me submeterei a isto, e os senhores vão metralhar. Porque aos 61 anos de idade, já não me importo se isso for o sacrifício da minha vida, para que eu dê o exemplo e que todos possam ver que eu, até fiz uma coisa assim para ele ver, que eu fui sacrificado. Aí vira o motorista assim, mas ele foi, inclusive prefeito de Salvador. E ele usou uma expressão que eu não posso repetir aqui, Salvador, aqui, aí fez aquela expressão assim, como um excrementozinho, cidadezinha, disse, não, a terceira do país, que nada, que vale aqui e tal. Então o que eu reclamo, Chico, e quanto tempo o senhor ficou nessa situação? 1 hora e alguns minutos. 1 hora? Porque eu pedia para ir até uma delegacia. E quando ele identificou lá pelo sistema dele que eu era realmente quem falava, aí ele ficou, eu acredito, com temor de que eu pudesse tomar alguma providência imediata e ficou me submetendo a este tipo de sacrifício. Aí foi o problema terrível. Eu levei algum tempo, lhe confesso, que não conseguia falar nesse assunto sem me emocionar as lágrimas, porque na minha idade, 61 anos de idade, eu nunca passei por isso na minha terra, nem aqui em São Paulo, é bom que se diga.
O único segmento que me agride aqui em São Paulo é a polícia. Eu sou professor de uma universidade, tenho, nesses 7 anos, tive mais de 7.000 alunos, entro em qualquer salão aqui, sou respeitado, conferências, como professor em várias delas, nunca tive constrangimento, só essas 5 vezes pela polícia. E hoje o senhor trafega com seguranças e auxiliares, negros continuam andando com... Continuo, porque eu tenho prazer e satisfação de ser negro. É minha terra, que o São Paulo inteiro respeita e ela respeita São Paulo, tanto que acolhe os paulistanos e os paulistanos acolhem os baianos. Minha terra tem valores negros muito bonitos e cultivados no país inteiro. Por que eu posso ter vergonha de ser negro? Agora o senhor ficou uma hora, e como é que acabou essa história naquele momento? Acabou porque os dois imploravam praticamente a ele, deixa o professor ir embora. Não, porque ele tem que respeitar a gente também e tal, porque a rota é isso, mas deixa o homem ir embora. E foi naquele deixa embora e eu resistindo, eu digo, eu só saio daqui e não vou para uma delegacia. Foi assim, eles acho que se cansaram e eu me cansei também, eles me deixaram embora. Mas aí eu já estava em frangalho, você pode imaginar o que é isso. O que o senhor imagina que poderia acontecer se nesse carro tivesse, por exemplo, um corretor de imóveis com 2 amigos, que fosse um homem negro também, e que tivesse o dinheiro para comprar o tempo, para ir tudo, mas que fosse uma pessoa sem a autoridade no cargo público? Ô Chico, eu acho que ficaria, porque como diz o comandante, um desses que deram entrevista aí, eu não sei qual, o problema não é de pessoas suspeitas, mas de condições ou de situações ou de posições suspeitas. E eu faço um apelo ao comandante para ele esclarecer, porque eu sou professor, como eu estou acabando de dizer, e toda essa responsabilidade social, faço um apelo para dizer qual seria a minha posição suspeita nessa hora. Eu não estava nu, não estava distribuindo droga, não estava tomando droga, não estava assaltando. E se ele insistir que houve essa situação, nós vamos ter que entrar com ação para que ele repare os danos morais que ele me causou. A segunda hipótese, se não foi isso, é porque eu sou negro. Então, uma ou outra é ruim para ele, porque nessa segunda é racismo, e racismo é crime inafiançável. Bom, aqui o Maguila, o professor Edivaldo, e o comandante da polícia não está com a gente, mas está a comandante do policiamento feminino da PM. Eu não entendi bem por que ela veio para dar resposta, por que a Polícia Militar escolheu logo a comandante, que é uma mulher, a Coronel Vitória Brasília. Talvez até pelo fato dela ser negra. Bom dia, Coronel. Bom dia, Chico. Nós estamos aqui com duas pessoas públicas, que a senhora sabe. Eu gostaria de saber se a senhora tem alguma explicação para isso, inclusive se a senhora já sofreu algum tipo de restrição por ser negra. Chico, eu gostaria também de cumprimentar o professor Edivaldo, que eu tive o prazer de conhecer há poucos dias. E ensinar os seus subordinados a cumprimentá-lo com educação também, né? Certo, Chico. Inclusive o professor Edivaldo está convidado já por mim para dar algumas palestras para minhas alunas do curso de formação de soldados. E cumprimentar também o Maguila, esse grande pugilista. Chico, talvez eu tenha sido... Eu recebi uma determinação para dar essa entrevista, e você disse que talvez seja porque eu seja negra. Talvez sim, e talvez porque eu tenho certeza, da comunidade negra, tenho orgulho de ser negra e tenho orgulho também de pertencer a essa instituição Polícia Militar. A senhora já foi vítima de discriminação racial? Não, fui, mas não pela Polícia Militar. Não existe nessa cidade quem não fosse e é negro e tem uma certa posição. Eu digo a você que existe uma hipocrisia. Nesses fatos, eu vejo que houve erro realmente, gravíssimo erro de atendimento de ocorrência dos policiais, seja o da rota, seja os outros que atenderam a ocorrência com o Maguila. Mas eu não posso e tenho aqui, para ser sincera, defender a instituição a que eu pertenço faz 28 anos. E existe erro, existe uma hipocrisia da sociedade. Por exemplo, a minha mãe, ao atender a porta há 10 anos atrás para um fiscal da Caixa Econômica, ele pediu que ela chamasse a dona da casa. Não acreditando que ela fosse a dona, então você também pode supor por quê. Eu, quando estudava Direito no Largo São Francisco, eu sou bacharel por lá, fui visitar uma amiga na rua Cincinato Braga e no prédio uma senhora me abordou perguntando se eu estava precisando de emprego doméstico. Então, Chico, o que eu acho é que houve um problema sério, a corporação estará investigando, eu tenho certeza. O comandante Camargo, eu o conheço desde tenente, é um homem íntegro, e está colocando na corporação uma nova filosofia,
que essa polícia da dignidade humana, eu, ao sair daqui, vou participar de uma reciclagem que está havendo em toda a corporação, que é uma requalificação que nós estamos fazendo com o nosso pessoal e que nós estamos ministrando aulas, enfatizando matérias de direitos humanos, gerenciamento de crises e polícia comunitária. Ok, só para terminar, eu gostaria de saber se o Maguila ou o professor Edivaldo tem alguma coisa a dizer para a Coronel. Bem, eu teria apenas que dizer à Coronel que eu tenho muito apreço por ela e que aceito o convite para estar fazendo essas palestras, até porque eu acho que esse problema de direitos humanos e dignidade do cidadão é muito importante para a polícia também. Maguila. Eu não tenho nada a falar, eu quero parabenizar ela por ser negra e ser uma coronel e quero que eles tomem uma providência e eles sejam punidos, porque quando parar qualquer um na rua que seja conhecido, que não seja um cidadão, que eles peçam documentos, trate bem, não dê canseira e nem disfarce daquela pessoa, nem humilhe. Só isso que eu peço e é um prazer em falar com a coronel negra. E eu sou da raça com muito orgulho e acho que ela também tem esse orgulho de ser. Eu quero agradecer a presença da Coronel Vitória aí conosco e do professor Edivaldo e do nosso Maguila aqui no estúdio. Bom dia. Daqui a pouco, sobrou confusão no bingo, que era para ser um dia de sorte, acaba com jogadores revoltados e prêmios destruídos. Os faróis apagados está cometendo uma infração grave, a multa é de R$115 e são 5 pontos negativos na sua carteira. 7 horas e 16 minutos. Tecnologia da informação antecipando o futuro. Revista Guarda Civil Metropolitana. 90 homens, 27 viaturas e 10 caminhões de várias administrações foram usados na operação. As 292 barracas foram levadas para a Regional de Pinheiros. Para ter a barraca de volta, cada ambulante vai pagar uma taxa de R$20. E as últimas informações sobre a situação dos camelôs que ficam em frente ao Hospital das Clínicas, com o repórter Emerson Ramos, que esteve agora há pouco no local. 80 guardas civis e 50 policiais militares mantêm a segurança aqui na rua Enéas Carvalho de Aguiar. O trabalho deles é para evitar que os camelôs voltem, montem novamente suas barracas aqui na rua. Alguns ambulantes vão chegando aí aos poucos, o clima entre eles é de bastante revolta, mas não há nesse momento nenhum tipo de manifestação. Todo o material foi levado para a administração regional de Pinheiros. Os camelôs, para reaverem suas barracas, seu material, terão que pagar uma taxa, uma multa de R$20. A prefeitura garante que neste local não vai mais haver montagem de barracas. Emerson Ramos para o Bom Dia São Paulo. Um bingo terminou em quebra-quebra ontem em Sorocaba. Os carros foram registrados 931 casos. Na região de Campinas, foram 583. A repórter Edilene Garcia está no Centro de Saúde da cidade de Campinas e conversa ao vivo com o secretário municipal de Saúde, Odair Albano. Edilene. Bom dia, Chico. Bom dia. Em Campinas aparece um novo caso de pessoa contaminada pelo vírus da dengue a cada 3 horas. Este número é 1/5 maior que a média registrada um mês atrás. E a cidade de Sumaré, na região de Campinas, também vive uma epidemia de dengue. São quase 30 casos confirmados. E o mais preocupante é que lá, na semana passada, apareceu um outro vírus da dengue, o tipo 2. Até agora, na região, só havia o tipo 1, que é o mais comum. Secretário, o surgimento desse outro tipo de vírus possibilita o aparecimento da dengue hemorrágica? Naturalmente, no surto epidêmico que nós estamos passando, há sempre a possibilidade de você ter formas mais graves e a forma hemorrágica é a forma mais grave que pode ser fatal. Agora, secretário, esses arrastões, essas superoperações realizadas na cidade, são um caminho realmente? Pode evitar que apareçam novos casos? O período de chuvas com a temperatura elevada facilita o crescimento do mosquito, o aparecimento do mosquito. A operação Arrastão, ela objetiva a visita aos domicílios para a retirada desses criadouros. Faz parte do processo educacional. Agora, Campinas vai ter uma equipe fixa para esses arrastões? Exatamente. Nós estamos contratando 300 agentes de saúde que vão visitar todos os domicílios e que nós pretendemos fazer a retirada dos criadores e o processo de educação. Obrigada, secretário. De Campinas, Edilene Garcia.
A seguir, a estrela dos grandes times andou meio fraca nesse domingo, brilhou forte mesmo só para a Portuguesa. E olha aí, ou escute aí, você que costuma ouvir som muito alto dentro do carro, ligar o rádio no volume não autorizado pelo CONTRAN é infração grave. O motorista paga multa de 115 e perde 5 pontos na carteira, 7,21. Entrada da Cachoeira, R$13 o metro quadrado, 20% de entrada, saldo em 48 meses. Tire a sua família do sufoco, vem pra cá, Calapícola 867299. Transbrasil. Colocando as coisas no seu devido lugar, as crianças na escola, o lixo no lixo, o desrespeito ao próximo também no lixo e o Brasil no coração. Vamos, a Globo e você fazem a festa. Nos últimos 10 meses, as vendas caíram, a inadimplência aumentou e os comerciantes dizem que precisam aproveitar qualquer oportunidade para aumentar o faturamento. O movimento foi grande ontem, mas esta gerente de uma cadeia de lojas que está em 8 shoppings da cidade faz um balanço pessimista do novo dia de compras. Nos 2 últimos domingos que nós abrimos, não foi compensador, tá? Mas temos que abrir, temos que correr atrás do prejuízo. Bom dia. Bom dia. O presidente de honra do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, diz que vai disputar a indicação do partido para a eleição presidencial, mas só aceita a candidatura se puder fazer alianças. Numa reunião tumultuada no fim de semana, o PT acabou expulsando o ex-assessor Paulo de Tarso, que fez acusações a Lula. O Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, considera que o Brasil respondeu com competência à crise dos investidores internacionais, mas o banco previu um crescimento menor para este ano, inferior a 1%. A Bolsa Brasileira foi a única que subiu este ano na América Latina. E as bolsas da Ásia fecharam com poucos negócios e a maioria registrou queda. Vai ser enterrado agora de manhã no cemitério do Caju, no Rio, o rei da soul music, o cantor e compositor Tim Maia. O presidente Bill Clinton e as mulheres. Agora é uma ex-assessora da Casa Branca que acusa o presidente americano de assédio sexual. O Flamengo vence o Botafogo pelo Campeonato Carioca e o Palmeiras empata com o Corinthians no Torneio Paulista. No futebol feminino, as meninas do Brasil dão um show. Vencem a Argentina por 7-1 e são as novas campeãs sul-americanas. E mais. Ângela Vieira, uma atriz que começou a carreira no programa humorístico Planeta dos Macacos. Lembra? Na coluna Estilo de hoje, ela fala da disciplina que aprendeu com o balé. Como vai ficar a imunidade dos congressistas, atualmente tão confundida com impunidade? A comissão que... É muito difícil para os deputados e senadores conseguirem uma unanimidade em torno desse assunto, porque, na verdade, eles estão cortando a própria carne. É uma das coisas que eles mais preservam, é isso, né, Renato? Bom, o trabalho de deputados e senadores essa semana vai ficar nas comissões e nesse tipo de trabalho. É que hoje deve funcionar com mais vigor a comissão que está revendo essa imunidade dos parlamentares. Além disso, essa semana o deputado Sérgio Naia deve finalmente dar as caras para se explicar na Câmara. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara espera finalmente ouvir a defesa do deputado Sérgio Naia. O depoimento está marcado para quarta-feira. Na semana passada, Naia apresentou um atestado médico e deixou todo mundo esperando. Amanhã, a comissão começa a ouvir também as 9 testemunhas de defesa do deputado. Do cultural entre os países do Mercosul. As obras que receberem o selo poderão circular livremente pelo Paraguai, Uruguai, Argentina e Brasil, sem necessidade de fiscalização da alfândega desses países. O selo Mercosul Cultural é um desenho do artista plástico argentino Rodolfo Morzilli e vai ser impresso pela Casa da Moeda. Os produtos que receberem o selo terão livre circulação entre os países do Mercosul, desde que sejam usados em projetos culturais. No caso de uma exposição de artes plásticas que precise ir de um país a outro, as obras de arte vão ser embaladas e vão receber o selo Mercosul Cultural no museu de origem. As embalagens só serão abertas no destino final, sem que as obras tenham que parar para fiscalização nos postos alfandegários. O selo garante rapidez no transporte e evita o risco de que as obras sejam danificadas.
Vale a mesma coisa para livros, cenários, figurinos de teatro, equipamentos de cinema, instrumentos musicais. Objetos que às vezes confundem os fiscais da alfândega. Eu imagino o que deve ser abrir a caixa de instrumentos do Hermeto Pascoal, né? Então você tem ali garrafinhas com líquidos diferentes, você tem calota, você tem apito de caça-passarinho, você tem reco-reco de criança. Se eu sou um fiscal de alfândega, eu não tenho a menor obrigação de entender que isso faz parte de um projeto cultural. Para mim, calota de Volkswagen é calota de Volkswagen. Para o Hermeto é um instrumento musical. Agora, o Hermeto Pascoal e todos os artistas poderão exportar cultura com mais facilidade. Bom, facilita a vida do músico, porque realmente chaleira é meio complicado, né? Como você confundir com o violão. Mas acho que a questão não é bem essa, não é, Monforte, é por que taxar instrumentos musicais que o Brasil não fabrica, que são caros e são fundamentais para quem estuda, por exemplo, música clássica, digamos. Quem quer importar um violoncelo, um violino, um oboé, tem que pagar uma fortuna. Eu acho que esse selo cultural não devia discriminar só para o Mercosul, nos casos de estudo e avanço. Ampliar, tá certo. Ampliar a coisa, né? E um fim de semana movimentado para os petistas. O partido expulsou um de seus integrantes, que causou muitos embaraços ao presidente de honra, Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos a São Paulo com o Chico Pinheiro. O PT foi logo afastando os inimigos internos. Numa votação tensa, o economista Paulo de Tarso Venceslau acabou expulso do partido. No ano passado, ele acusou o advogado Roberto Teixeira de usar de sua amizade com Lula para pressionar prefeituras do PT a contratar os serviços da CEPEM, uma empresa especializada em aumentar arrecadações de ICMS. Apesar da sindicância interna ter sugerido punição aos dois, Roberto Teixeira, que é dono da casa onde Lula mora, não foi sequer advertido. Só o economista foi punido. Trata-se de um julgamento político. Julgamento político não cabe defesa. Isso é uma piada, achar que tem defesa em julgamento político. Isso vai muito de acordo com a conveniência, de acordo com o momento, de acordo com os interesses que estão em jogo, de acordo com a carreira de muita gente, por que não dizer do emprego de muita gente? Se dependesse de mim, teria sido expulso há um ano atrás. Eu acho que o PT foi muito benevolente, muito condescendente com uma quantidade enorme de mentiras. Eu já não estava falando mais nesse caso, não falo mais, porque agora, para mim, o problema dele é um caso eminentemente de justiça e polícia. Sobre campanha eleitoral, o PT também fechou questão. Quer que o presidente Fernando Henrique, candidato à reeleição, deixe o cargo antes das eleições. Para isso, vai até entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal. Mas o PT decidiu que não vai obrigar o governador do Distrito Federal, Cristóvão Buarque, que também é do PT, a deixar o cargo se ele quiser ser candidato de novo. Coerência se a ação passar e nós não cumprirmos a lei, certo? Eu não vejo por que o governador Cristóvão Buarque tenha a priori se descompatibilizar. Isso é uma questão que nós vamos decidir politicamente, até porque está sob júdice no Supremo Tribunal Federal. Depois da reunião do PT, no fim de semana, surgiram alguns boatos de que Lula estaria até retirando a candidatura, mas ele desmente com veemência e José Dirceu, presidente do partido, diz ainda que o PT está comemorando a subida de Lula nas pesquisas e que agora o importante é disputar o voto dos dissidentes do PMDB e tratar das novas alianças. E nós vamos disputar esse voto. Agora, acho que o grande perdedor da convenção do PMDB, em primeiro lugar, é o país, a democracia. Em segundo, é o presidente Fernando Henrique Cardoso, que foi responsável por aquelas cenas que o país pensou que nunca mais iam voltar. Sobre as alianças, o que é que o PT pretende decidir? Nunca teve tão bom para o PT. Primeiro que nós vamos fazer um acordo com o PSB de programa de governo, de linha de campanha e de coordenação de campanha. Até porque nós já tomamos medidas para isso. É uma coordenação dos 4 partidos, é um programa construído pelos 4 partidos, é uma campanha dirigida pelos 4 partidos. Segundo que nós vamos fazer os apoios às alianças regionais com o PSB. E o Lula, certo, está muito bem na pesquisa, porque um candidato de esquerda, de oposição no Brasil, ter 25% de voto, num país, na situação que nós vivemos durante o governo Fernando Henrique Cardoso, com a hegemonia que ele tem, eu acho uma posição excelente para começar uma eleição. É importante crescer 4 pontos, ou seja, quando nós nem conversamos com o PMDB ainda, nós queremos que cresça, se crescer 4 a cada semana, nós vamos ganhar essas eleições. Pois é, Renato, eu falei aí da questão da coerência, que o PT tem usado a coerência como marca ao longo da sua história. Agora, não faz sentido entrar com ação no Supremo, a pedir que o presidente Fernando Henrique deixe o cargo para disputar as eleições e não entrar com uma ação no Supremo para pedir que Cristóvão Buarque para deixar. Ou melhor, vamos tirar os nomes
por que não entrar logo, né, com uma ação no Supremo para que ninguém dispute a eleição se beneficiando do cargo? Eu acho que a confusão fica um pouco por aí, né? Bom, eu acho que sem comentários, né? Sem comentários, Chico, porque é completamente estapafúrdia a declaração do presidente José Dirceu, do presidente do PT. Ô, Renato, só mais uma coisa que surge aqui, olha, a Lula e o ex-governador Leonel Brizola vão se encontrar depois da manhã, quarta-feira, com o Itamar Franco em Juiz de Fora, na tentativa de aproximação com os descontentes do PMDB. É só isso. Bem, o PT, como se viu, tem problemas, e problemas até demais, e agora está criando outro com essa iniciativa de entrar na justiça. Vamos voltar a Brasília, onde está o nosso comentarista político Franklin Martins. Franklin, o que se passa com o PT nesse caso é falta de bom senso? Renato, eu acho que está havendo excesso de campanha. Quer dizer, essa ação aí que o PT quer entrar, na verdade ele está fazendo uma marola para ver se dá uma desgastadinha no Fernando Henrique. O pedido do PT à Justiça não tem a menor base legal. A lei é clara. Presidentes e governadores que forem disputar um novo mandato podem permanecer no cargo. O que eles não podem fazer é usar a máquina para fazer campanha. Mas isso é uma coisa sobre a qual a Justiça Eleitoral vai se pronunciar caso a caso em cima de denúncias concretas. Não tem nada a ver com desincompatibilização. Então por que o PT decidiu entrar com pedido na Justiça? Para ir carimbando junto à opinião pública a ideia de que o presidente está abusando do poder que tem e tornando a competição com Lula uma competição desleal. Passar por vítima numa campanha eleitoral é sempre um bom negócio. O eleitor adora tomar o lado do mais fraco. Foi o que aconteceu com Itamar na semana passada, Renato. Foi humilhado na convenção do PMDB, o povo tomou as dores dele e agora está aquele beijamão lá em Juiz de Fora. Bem, e as bolsas da Ásia começaram a semana com poucos negócios. O mercado asiático ainda aguarda o desdobramento da crise entre o FMI e a Indonésia, que levou à suspensão temporária dos empréstimos do fundo. O de Mogi das Cruzes, com 10 mil filiados, e o de São Paulo, com 300 mil. O presidente da Força Sindical, Luiz Antônio Medeiros, defendeu a unificação. O desemprego é um flagelo social. No ano passado, a indústria paulista demitiu 88 mil trabalhadores, metade em São Paulo. 25 mil vagas de metalúrgicos foram fechadas. É igual as empresas estão fazendo. As empresas estão se unindo para quê? Para ganhar o mercado. Nós estamos nos unindo para ter mais força, para negociar com as empresas e representar os trabalhadores. Os sindicalistas dizem que nos últimos anos muitas empresas terceirizaram a produção, o que dificultou a mobilização dos trabalhadores. Os argumentos convenceram. A unificação foi aprovada por unanimidade. Por favor, queiram levantar os braços. O Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo não para por aí. Pretende chegar ao fim do ano com mais de 500 mil trabalhadores filiados. O objetivo é ir discutindo com outros sindicatos e unificando outros sindicatos, para que nós, no futuro, seremos um grande sindicato nacional e possamos ter muito mais poder de negociação. Bom, Renato, pelo menos uma reunião de diferentes sindicatos, né, com bandeira, festa, sorteio e tal. Vamos ver se muda toda a prática sindical no Brasil para que cheguemos a algum resultado. Né? Mas para mudar, Chico, tem que mudar muita coisa antes. Inclusive essa história de imposto sindical único, essa contribuição sindical e também mexer na consolidação das leis de trabalho que não acompanhou a evolução do país. Mas quando se fala em mexer na CLT, a coisa fica complicada, você sabe. Tem 50 anos, né? Está na hora da grande reforma das leis. Da grande reforma da própria CLT. Claro. O regulamento do Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC, não permite a inclusão dos nomes de mutuários da casa própria no cadastro de inadimplentes. Essa informação é da Confederação Nacional dos Diretores Lojistas, que coordena o SPC. Semana passada, a Caixa Econômica Federal disse que iria encaminhar os nomes dos mutuários em atraso ao SPC. Mas o regulamento do serviço proíbe a inclusão de segmentos como o sistema financeiro de habitação e os hospitais, por conta do impacto social que isso pode gerar. Hoje, durante um congresso em São Paulo, a Confederação dos Lojistas vai discutir a medida anunciada pela Caixa Econômica. O golpe do falso consórcio transforma o sonho do carro 0 km em um grande pesadelo. Veja na coluna Abra o Olho com Sandra Passarinho.
Luiz é um marinheiro de primeira viagem. Aos 21 anos, ele resolveu comprar o seu primeiro carro, viu um anúncio que considerou atraente num jornal que, em última análise, era uma proposta para a participação de um consórcio do fabricante do carro. O anúncio, na verdade, era uma fria, era um golpe. O anúncio prometia uma pechincha, um carro zero contemplado em consórcio, com entrada de R$ 2.390 e 40 parcelas de R$ 269. Quando eu conversei com o pessoal do consórcio, a gente falaram, não, que isso é um consórcio da fábrica e que eu sou um funcionário aposentado. E a forma que ele falava levava você a acreditar. Luiz pediu à pessoa que se identificou como Emerson que mandasse para ele uma cópia de seus documentos. Resposta. Eu pedi um documento a ele e falou, olha, eu estou com problemas na aparelhagem aqui e não posso te passar nenhum documento agora. Mas se eu quisesse passar o documento, eu passava aos quilos. Isso não prova nada, tem tanto falsário por aí. Ele disse isso? Falou isso. Tem tanto falsário por aí, se você quiser acreditar, acredito. Se não quiser, tem muita gente querendo. Luiz acreditou e depositou R$ 540 numa conta indicada pelo falsário para o pagamento da transferência e do frete do veículo. E depois que o carro não veio, depois imaginando que iria receber o carro, não recebeu o carro viria na outra semana. Ele disse que então o modelo que eu havia escolhido, que era um Corsa 1.0, que não haveria mais 1.0, que só tinha 1.6. Então que eu deveria pagar uma diferença. O rapaz então depositou mais R$ 1.200 na tal conta para comprar outro modelo. Depois que eu paguei os R$ 1.200, eu fiquei preocupado realmente com o dinheiro e falei, vou ligar. Então eu liguei para a GM, o pessoal da GM falou, olha, isso é uma furada. Lamento, é uma furada, procura a polícia o mais rápido possível. Eu liguei para o mesmo número na GM e falei com o funcionário do departamento de vendas. A empresa já conhece bem o golpe do consórcio, tantas são as reclamações de clientes lesados. Eles dão um número de uma outra conta fantasma de um determinado banco para depositar a grana, né? Que dizendo que é a parte que a pessoa comprou, ou diz que o funcionário está tirando o carro lá dentro, como nós, né? Certo. Ele diz que o funcionário tirou o carro e está repassando o carro, mas na realidade isso não existe. Quer dizer, é uma coisa bem estruturada esse golpe. E eles atuam assim, você pega às vezes, tem telefone, eles atuam no norte, no sul, entendeu? É uma máfia mesmo, eles fazem o negócio bem organizado. O fabricante informa que não pode se responsabilizar pela existência destes consórcios fantasmas e muito menos puni-los. Isso é um caso de polícia. A recomendação dele é a óbvia. As pessoas interessadas em participar de um consórcio devem ligar antes para a empresa e saber se ele de fato existe. Abra o olho. E o consumidor pode também obter, através da internet, informações sobre administradoras de consórcio que estão em situação irregular. O endereço do site do Banco Central que dá essa informação é www.bcb.gov.br. Estavam a nobreza do século passado. Com o tempo, abrigou um cassino, foi usado para jogos de boliche e até como rinque de patinação. Embora tenha ficado abandonado por décadas, o Palácio de Cristal de Petrópolis jamais perdeu a majestade. Uma centena de operários, 4 meses de trabalho e R$750 mil tornaram possível a recuperação do único Palácio de Cristal das Américas. Para a reinauguração, veio até mesmo o presidente da República, que enfrentou um contratempo quando chegou a Petrópolis. Manifestantes obrigaram a comitiva presidencial a mudar o percurso para evitar o constrangimento das vaias. Mas alguns furaram o cerco para fazer barulho em frente à prefeitura. A polícia reagiu e afastou os manifestantes. Começou a confusão. Durante a reinauguração do palácio, o presidente rebateu as acusações de uso da máquina administrativa. Disse que pretende voltar a Petrópolis, mas apenas como cidadão, para não ser acusado do uso indevido de recursos do governo. No final, o presidente Fernando Henrique declarou que o que lhe interessa é a máquina do tempo, a máquina da continuidade. A popularidade do Plano Real continua estável no país. 53% dos brasileiros consideram o plano ótimo ou bom. A pesquisa feita pelo Datafolha mostra que 4 meses e meio após a quebra das bolsas, que gerou aumento de impostos e dos juros no país, a maioria da população ainda aprova o real.
Apesar da estabilidade, o plano ainda não recuperou as altas taxas de aprovação de 64% que tinha antes do impacto da crise asiática na economia brasileira. O governo brasileiro terá duas frentes de batalha na reunião dos 34 países que deverão formar a área de livre comércio das Américas. A velha disputa com os Estados Unidos e a pressão argentina que ameaça rachar o Mercosul. O governo de Carlos Menem está irritado com as restrições impostas pelo Brasil aos produtos lácteos argentinos. A reunião começa hoje em San José, na Costa Rica, e é ponto de honra para o governo brasileiro manter o Mercosul unido, mesmo após a instalação da ALCA. E a Caixa Econômica Federal fecha ainda mais o cerco contra os inadimplentes. O mutuário que tiver prestação atrasada por mais de 90 dias e saldo devedor acumulado acima de R$1.000 vai ter seu nome inscrito no CADIM, que é o Cadastro de Inadimplentes da Secretaria do Tesouro Nacional. A Caixa está buscando formas de pressionar o mutuário em atraso. O problema é que a inadimplência afeta 27% dos contratos da instituição. Magda, o mutuário que tem aí dívidas, que está em atraso com a Caixa Econômica Federal, pode tentar uma negociação? Pode, Tavinho, mas infelizmente os caminhos de negociação dentro da Caixa são poucos, né? O melhor mesmo é procurar a justiça brasileira. Dois fatores principais estão motivando a alta inadimplência do mutuário. É o caso do desemprego e do crescimento excessivo das prestações da casa própria. Este último problema acontece porque a prestação e a dívida do mutuário são corrigidas pela taxa referencial de juros, que superem muito a inflação. O mutuário que estiver com problemas de atraso por estes motivos pode procurar a Justiça para tentar uma solução. Já há casos em que a Justiça deu um prazo de 6 meses para que o mutuário desempregado volte a pagar sua prestação. E vários exemplos onde a prestação do mutuário foi reduzida por uma liminar. Vale lembrar apenas que a liminar não é uma decisão definitiva. Ou seja, o mutuário ganha um tempo, mas pode ser obrigado a pagar a diferença ao banco no final do processo, dependendo do que a Justiça decidir. E os lojistas de Salvador protestam contra a Caixa Econômica Federal. Eles não aceitam que o nome do mutuário em atraso seja colocado na lista de devedores do Serviço de Proteção ao Crédito. Em todo o país, existem 450 mil compradores da casa própria que não pagaram a prestação em dia. Quem tem o nome no SPC não pode comprar a prazo, usar cartão de crédito ou cheque. A Caixa Econômica Federal só não contava com um detalhe. Alguns serviços de proteção ao crédito do país não querem incluir na lista do SPC os nomes dos compradores que não conseguem pagar as prestações da casa própria. A Câmara de Dirigentes Lojistas de Salvador, que administra o SPC, publicou esta nota nos jornais. Paris, São Paulo tá chique, viu? E agora é o seguinte, agora são pessoas gorduchas, rechonchudas mesmo, num traço que não dá para confundir. É a arte do colombiano Fernando Botero, que está chegando ao Brasil. Depois de Rodin, Mayol, agora é a vez do paulistano admirar as esculturas e quadros que custam até R$1 milhão. O Museu de Arte de São Paulo apresenta uma exposição que é, para o paulistano, um privilégio. O soldado romano lança na avenida um novo olhar. No meio do cinza, o bronze provoca diferentes reações. É uma coisa bem forte. Muito bonito. Tô achando ele muito reforçado. Como assim? Ele podia ser um pouquinho mais magrinho. Eu me senti, pelo menos, assim, um pouco protegida por ele, né? Porque ele tá com um escudo, um bastão. Defendendo os gordos? Defendendo os gordos também. Ainda longe do público, a mulher se recosta em meio a rolos de carpete. Na mão esquerda, o visto de entrada das obras que pela primeira vez chegam ao Brasil. As 3 toneladas de esculturas, os 24 desenhos e as 50 telas vieram da Suíça e dos Estados Unidos. O colombiano Fernando Botero é hoje um dos artistas vivos mais famosos do mundo. Seus quadros chegam a custar $1 milhão. Com exceção das esculturas monumentais, que vão ficar expostas do lado de fora do MASP, todas as peças vieram da coleção do próprio artista. Botero, hoje com 66 anos de idade, ainda pinta todos os dias. Para ele, as figuras retratadas nas obras não são gordas, e sim volumosas. Porque le interesa el volumen, le interesó siempre, le interesa lo monumental. Por eso que fue muy fácil para Botero pasar de la pintura a la escultura. Quem
Quem já viu um Botero é capaz de reconhecer outro. Foi assim que o artista se tornou popular. O traço da sátira está em pinturas como a Mona Lisa aos 12 anos. O colombiano, que hoje mora entre Nova York e Paris, deveria estar em São Paulo para a abertura da exposição que acontece amanhã. Uma pequena cirurgia adiou a viagem. A exposição abre amanhã para o público e você pode ver as obras de Botero no MASP até o dia 17 de abril. Representa aí realmente um privilégio para São Paulo, né, Helene? Para você, Renato, mais uma vez serem convidados a pintar por aqui. Convite, Chico. E olha, você sabe, Chico, Botero e o venezuelano Jesus Soto, são pintores que têm esses preços internacionais muito altos. A gente espera que um dia os artistas brasileiros consigam esse prestígio que os pintores da América Latina conseguem no exterior. Agora é curioso esse sucesso todo com uma estética e um padrão de beleza tão diferente do padrão de beleza imposto, né, nos anos 90. Nada de anorexia aí, não. Aos 26 anos, a bailarina Ângela Vieira deixou a dança para tentar a carreira de atriz. Do balé, herdou a disciplina e a elegância bem longe do que a gente acabou de ver dessas formas do Botero. Pois é, e essas duas qualidades, Renato, a Ângela Vieira levou para o teatro e para a televisão e acabaram se tornando a marca registrada da atriz. Na coluna Estilo, a elegante Ângela Vieira conta qual o grande sonho da vida dela. Comer diariamente, eu gosto mesmo de carne. Está se vendo? A senhora é muito bem nutrida. Isso, cavaleiro, compensa. Eu estou falando de carne. Eu sei. E a carne é fraca. O estilo, eu acho que é você olhar para uma pessoa e ver que ela está absolutamente harmônica. Eu acho que eu tenho, sim, porque eu gosto de coisas muito definidas. Eu sou meio que fiel às coisas que eu gosto. Então, todo mundo que está próximo a mim sabe as coisas que eu gosto de fazer, as coisas que eu gosto de comprar, aonde eu gosto de ir. Eu não sei te definir que estilo eu tenho, mas eu acho que eu tenho. Eu acho que a Marta Suplicy tem um estilo, o Baldo Ribeiro tem um estilo. São pessoas que a gente olha e sabe exatamente o que elas são na vida. Eu sou fã incondicional da Isabel Allende. Eu li tudo da Isabel Allende e meio que fiquei até com ciúmes quando eu soube que a Isabel Allende ia ser filmada. Parecia que eu era a única conhecedora da Isabel Allende. Eu acho que o homem legal é aquele que tem um pouco um pouco de alma feminina. Não tem absolutamente nada a ver com bissexualidade, com gay, nada disso. Você ter um homem ter uma porção feminina e uma mulher ter uma porção masculina, eu acho maravilhoso. Pelo menos você pode trafegar com mais facilidade no universo do outro. Eu sou extremamente disciplinada, muito. Eu acho que isso foi uma coisa que eu adquiri pela minha formação de bailarina clássica. Ah, que é, Branca? Ele é delícia, tem um homem de cada vez, não tá traindo ninguém. Hein? Vai começar a fichar minha irmã agora? Jamais deixo de entrar em cena sem antes ir ao palco com a cortina fechada, com o sapato da personagem. Jamais. Todos os camareiros que trabalham comigo já conhecem. Ângela vai dar o segundo sinal. O segundo sinal eu tô lá no palco, dou uma andadinha e tem que ser com o sapato de cena. Eu adoraria acordar, pegar um jornal, não ler o que eu leio todo dia. Não precisava ser um mar de rosas, mas eu adoraria ver que, por exemplo, a nossa área em educação, a nossa área em saúde, pelo menos essas duas áreas, as pessoas tratassem com seriedade. Ou seja, abrir o jornal e ler a manchete. Governo cuida da educação e da saúde, seriamente. A gente adoraria poder dar essa notícia, né? E vamos dar agora como essa história da disciplina, como é importante para a formação dessa beleza que a Ângela passa, né? Que é uma beleza de postura. Elegância. Né? É uma elegância de postura.
E o Bom Dia Brasil fica por aqui.